Cara, autocrescimento, normalmente, o que acontece? Existe uma tendência natural a gente usar múltiplas plataformas. Só que quando você usa muitas tecnologias, toda vez que passa o dado de uma plataforma para outra, cada plataforma usa a informação num campo diferente, num formato diferente, o que acaba limitando a tua capacidade de escala. Você vai perder dados, você vai perder eficiência, você vai perder time to response. E tudo isso vai gerando uma série de complexidade. Esse ano, a meta da Growth, né, da empresa que eu fundei, é bater 26 milhões em receita, que seria mais ou menos um crescimento de 150%. E o que aconteceu? Como qualquer empresa que começa a crescer rápido, a tecnologia começa a bater no teto, né? A gente usava um software bem conhecido no mercado. Pode falar nomes? E com isso a gente tinha um esforço muito grande de fazer com que a comunicação entrasse de diferentes lugares para dentro do Pipedrive. Cara, eu acabei de bater um papo com o Praval, foi muito maneiro, velho. Tipo, eu gosto muito de estratégia, né? Eu gosto muito de olhar para a estratégia. E a Zorro, ela tem uma estratégia que é brilhante. Similar à do Jeff Bezos, né? Tipo assim, qual que é a grande diferença do Jeff Bezos para o Walmart, né? Vocês podem reparar. O Jeff Bezos lança um sistema operacional chamado Fire, ninguém usa aquela merda e não muda a ação da bolsa, né? O Walmart compra um e-commerce, cara, não deu certo, a ação despenca. A Zorro tem uma estratégia melhor do que a Jeff Bezos. Porque o Jeff Bezos ele fala o seguinte, na carta de Bezos ele fala, eu treinei os meus investidores para ganhar dinheiro no longo prazo, né? Então, quando eu erro uma estratégia de curto prazo, é sinal de que eu estou testando algo novo e, a partir disso, eu vou crescer. A Zorro fez melhor, ela não abriu o capital. Então, ela não tem que agradar os outros, né? E isso é uma vantagem muito grande, porque o foco dela é 100% no cliente. O que aconteceu com a gente, né? Para quem acompanha o Thiago há mais tempo sabe, a gente era parceiro do Pipedrive. Só que o Pipedrive ele foi adquirido por uma empresa americana chamada Vista Partner. A Vista Partner é uma combinação de boutique de M&A com uma empresa de preparação para abertura de capital na bolsa. Quando isso acontece, a empresa ela fica com um foco muito grande em adquirir receita e ela perde o foco no cliente. E aí, quando você fala de adquirir receita com a variação cambial e a desvalorização do real frente ao dólar, o que os caras fizeram? Esquece o Brasil, velho. Tipo, diferente do que a Zorro está fazendo, investindo tudo que ela tem no Brasil. Acabei de fazer essa pergunta para o Proval. E ele falou, cara, Brasil onde a gente aposta, Brasil é muito parecido com a Índia, Brasil tem muito pequeno empreendedor, a gente está nessa por propósito, não único e exclusivamente pela grana, né? E aí, cara, a gente foi para esse processo de migração. Inicialmente, qualquer migração de software, o teu time sempre vai reclamar, principalmente vendedores, né? Os vendedores... Eu amo os vendedores, todo mundo que é vendedor, eu gosto muito de você, muito obrigado. Mas é difícil mudar a cultura de vendas. E quando você muda o CRM, tem uma resistência natural. Mas o Bernardo, que agora virou sócio da Growth, que é meu head, foi lá, assumiu a bronca, começou a executar, né? Como dizem que carioca não tem muita credibilidade, né? Eu trago sempre prints, tá vendo? Ó. Esse aqui é real, tá? É o meu faturamento até o mês de maio. Em maio, né? Pipedrive. Em junho, nós estamos para a Zorro. Gente, uma salva de palmas pela parceria com a Zorro, tudo que eles estão fazendo. Só aumentamos 500 mil. 500 mil certinho, né, velho? Parece até que, né? Só. Então, tipo, vale a pena não. 500 mil, você quer? Me conta, né? E um dos grandes desafios que a gente bate no teto com tecnologia, tá? É porque você começa a ter muita complexidade, muito dado em diferentes plataformas, o que faz com que você chegue no momento que o teu time trabalha mais tempo para coletar dados, extrair relatórios, gerar informação, porque está em múltiplos lugares, do que efetivamente executando estratégia, do que fazendo o negócio acontecer. Outra coisa que acontece com muita frequência com times de vendas. Cara, as automações simplesmente não funcionam. O vendedor tem que mandar e-mail, ver e-mail, corresponder, e aí cadastra de um lugar para o outro. No final, tem um estudo da McKinsey que fala que 70% do tempo de um profissional de vendas é gasto com atividades administrativas. Velho, 70%. Significa que mais do que da metade do mês o cara passa imputando dado em vez de estar utilizando a tecnologia a seu favor. Cara, tipo assim, do lead gerado, tá? A envio de proposta, a follow-up, cara, tudo tem uma automação pronta. Tudo tem uma atividade que o vendedor não precisa pensar. Qual que é a sacada, velho? Você tem que ter automação e processo que o seu vendedor consiga executar o que ele faz de melhor, que é o quê? Reunião com o cliente, interação, follow-up. E você tem uma plataforma que está ali o tempo inteiro te ajudando.
Quando a gente chegou nesse ponto, que a gente percebeu que a gente bateu no teto, que a tecnologia não estava mais atendendo, a gente começou um processo de tentar buscar outra solução, tentar ver, cara, o que a gente poderia utilizar. Na maioria das vezes, né, a galera vai para um caminho natural pensando em Salesforce, né, porque é a empresa mais conhecida, a empresa mais popular, capital aberto e tal. Só que o que acontece? Qual que é o grande desafio de qualquer tecnologia quando você vai utilizar? Não é a tecnologia em si, e sim a complexidade de aplicação e a complexidade de uso. Por quê? Porque quando você tem que pensar no processo, pensar na parametrização, pensar na customização e fazer tudo isso falar e ainda capacitar o teu time, você vai gastar uma energia enorme para finalmente fazer esse negócio rodar. E quando você vai buscar, vai tentar entender, né? Então, assim, não tem nome, né? Mas, cara, caso esteja avaliando CRM para o seu negócio, fique longe. Não. Eles são ótimos vendedores e o atendimento é bom, mas só até fechar contrato. Não possui um canal de atendimento ao titular de dados de fácil acesso ao Brasil, né? Você tem que ir para os Estados Unidos. Quando eu faço uma comparação, tá, do que eu vou usar e do que eu não vou, né, você vê que tem um nível de complexidade alto. Tá? E qual que é o ponto que eu mais bato de tudo que você tem que prestar atenção? 50% do teu desafio é criar cultura, não é a tecnologia, não é o processo. Agora, se você não usa uma tecnologia que te ajuda a alavancar o teu resultado, a chance de você gastar muito esforço, muito trabalho, muito tutano para fazer com que a coisa aconteça e acabe perdendo o foco do seu negócio. O que fez a diferença para a gente? A gente conseguiu, em pouquíssimo tempo, botar tudo para rodar. O Bernardo, que não é dev, né, meu sócio, foi só lá no arrasta e solta, cara, personalizou 100% do processo. O time de vendas praticamente não teve fricção no uso da nova tecnologia. E a partir desse momento que você, cara, alavanca a automação, traz o time para perto, mostra que esse movimento vai gerar efetivamente resultado, fica muito mais fácil conquistar qualquer número. Tá? E entenda, a tecnologia precisa ser uma alavanca. Se você não está usando o processo, se você não está construindo cultura, se você não está colocando o teu time na mesma direção, a tecnologia só vai te atrapalhar. Mas uma vez que você conseguiu construir um processo centrado no teu cliente, você colocou o teu time alinhado, tá? Cara, diversas vezes. Eu acabei de gravar um podcast com o Praval, que é o diretor de marketing. Cara, coisa louca, velho. Louca. Olha isso. O Zorro não usa retarget e nem usa pixel no site. O que é isso? O que é isso? Véio? Tipo, você consegue imaginar a tua estratégia de marketing sem reimpactar o lead depois de visitar? Por quê? Cara, porque respeita o cliente, porque respeita a privacidade, porque tem uma filosofia onde tem uma preocupação real. Como que dá para fazer isso? Apenas com foco no cliente. Né? Porque pela lógica, você fala assim, isso não vai dar certo. O custo por lead é 3 vezes maior. Quantas vezes você impacta um lead antes dele converter, Léo? 3? 4? Mais de 4? Pois é. E aí você perdeu o retarget. Eu perguntei para o Léo, você faria isso? O Léo, não. Sofre, né? Sofre. Outra coisa, é muito complicado, cara, quando você está numa empresa de capital aberto. Né? Eu já tive empresa que era investida por fundo, sabe? Eu tinha uma preocupação muito maior com a reunião de conselho e com o reporte que eu ia dar para os caras do que com os meus clientes. Eu tinha uma preocupação muito maior em cumprir os KPIs definidos por eles do que executar o que eu precisava. E aí o que acontece? Daqui a pouco você se perde. Né? O Steve Jobs ele tem uma frase no discurso que ele fez em Stanford, que ele fala o seguinte, todo dia de manhã se pergunte por que você está fazendo o que você está fazendo. Se por muito tempo você não souber responder, sinal que está na hora de mudar. Né? E nessa empresa, cara, que tipo, putz, gente, é muito bom fazer as coisas com dinheiro, sabia? Tudo que você faz com dinheiro fica mais legal do que o que você faz sem dinheiro. Tá? Tudo. Não consigo imaginar nada que não fique. Só que, cara, tem um custo, sabe? Acho que é por isso que a gente se identifica tanto, por isso que a Growth não faz captação, por isso que a Zorro também não abre capital, porque você pode focar efetivamente nos teus valores, nos teus princípios, no que é efetivamente importante. Né? Então isso fez uma diferença muito grande. E é claro que esses 2 milhões não seria possível, né, sem a tecnologia e sem o time, mas entenda, tá, gente? É uma combinação de fatores. É claro que essa migração para a Zorro fez um diferencial muito grande na velocidade e na produtividade do meu time, mas você tem que entender que sem estratégia, sem processo, sem cultura, fica muito difícil fazer qualquer coisa. Então, quero reforçar o trabalho incrível que vocês estão fazendo. Fiquei encantado com o Praval. Fiquei, cara, 1 hora ali com ele conversando e
E é impactante ver a história, ver o propósito, ver o quanto que vocês querem realmente ajudar os pequenos negócios. E é isso, galera. Vamos para perguntas? Muito obrigado por vocês estarem aqui participando. Pessoal, temos uns minutinhos. Opa, já temos perguntas. Rapidinho, tá? A gente ainda tem uns minutinhos para tirar essas dúvidas. Sei que tem algumas. Só lembrar vocês que a gente vai passar a tarde toda aqui com conteúdo bem técnico, tá? Daqui a pouco a gente vai ter o Ricardo Aquino da Escola Exchange para falar sobre métricas em vendas complexas. E a gente também vai ter aqui o Thiago Muniz e o Aaron Ross para um Q&A sobre receita previsível e o que eles atualizariam do livro agora em 2023. Então, é a tarde toda falando de vendas complexas e hacks para crescer, tá bom? Vamos às perguntas? Fala aí, Thiagão, Yuri, beleza? E aí, cara, beleza? Cara, qual que foi a grande diferença? Porque você tinha os gaps anteriores, né, no Pipe Trash. E aí, o que aconteceu dessa diferença? O que estava dando merda? E aí, qual foi essa alavanca? O que você fez de diferente? Ou o que eles te proporcionaram de diferente que deu essa escala? Cara, o que acontece, né? O Pipe Drive, ele é muito mais um funil de vendas do que um CRM, né? Quando você fala de ir para um CRM, você precisa de uma base única, você precisa de uma combinação de dados, você precisa conseguir fazer o workflow ser disparado a partir de campos preenchidos e você precisa fazer com que esse sistema funcione de forma integrada com o teu processo, tanto com travas, caso falte um dado, quanto tirando o trabalho manual dos vendedores. Cara, no Pipe Drive, por mais que tenha ali algumas automações, elas são muito simples e muito rudimentares. E esse problema fazia com que a minha operação travasse ou que o meu time de vendas tivesse uma capacidade limitada de absorver a oportunidade. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é dados, né? A qualidade dos dados do Pipe Drive ela é muito baixa, né? Não por uma ausência de dashboard, porque até essa ponta eles têm investido bastante, têm evoluído, mas que o modelo de coleta de dados dele tem uma série de falhas que faz com que eu não consiga ter todas as métricas, como, por exemplo, eu não consigo ter evolução de taxa de conversão por vendedor. Era impossível. Eu precisava exportar tudo, jogar para Excel, ficar tabulando para depois ver isso. Em cada fase. Agora, cara, numa única tela a gente tem tudo. Com 2 cliques, eu sei. E o meu gestor de vendas, quando vai entrar no one-on-one, quando vai fazer uma conversa com o vendedor, ele já sabe o ponto exato que ele tem para responder. Outra coisa, eu não preciso ficar fazendo interoperabilidade em diferentes plataformas. O lead entra num lugar e até a entrega do seu projeto, está tudo numa única plataforma, num único banco de dados, sem perda de informação. Outra coisa que acontece, gente, quando você usa um software de landing page, um software de automação e um software de vendas, mesmo que a integração seja rápido, você vai perder de 2 a 4 minutos nesse time to responsive. E estudos mostram que se você conseguir conectar com o lead nos primeiros 5 minutos, você aumenta em até 400% a tua taxa de conversão. A única forma de fazer isso são em 3 plataformas. Primeiro, né, Salesforce, HubSpot ou Zoho. A única diferença é que as demais são ou muito engessadas, ou vão custar 10 vezes mais caro, ou você vai precisar de 6 meses de projeto para conseguir fazer. Entendeu? Então, essa foi a grande diferença. Opa, Thiago, beleza? São 2 perguntas, na verdade. Eu pensei em mudar de CRM no final do ano passado, mas desisti na hora que eu não vi tanto ganho, né, na hora de fazer essa mudança. Justamente porque eu entendo que a gente tem um processo bom. Então, eu queria perguntar para você qual momento que eu identifico, qual momento que a ferramenta e a tecnologia bate no teto, e eu entendo que é a hora de ir para um outro software. E segundo, quanto tempo eu consigo fazer uma implementação a ponto de estar rodando 100% na outra ferramenta. Eu nunca fiz essa mudança, empreendo desde 2020, e de lá para cá eu não mudei ainda de ferramenta de CRM. Eu entendo o que vai acontecer, mas não tenho muita ideia de cronograma e até mesmo qual momento. Cara, ótima pergunta, galera. Eu acho que isso é muito importante para todos vocês, tá? Quando a gente fala de maturidade em vendas, existe 4 níveis de maturidade, tá? Nível 1 ou nível 0, não existe processo formal, cada pessoa vende de um jeito. Nível 2, existe processo formal, mas não existe um incentivo forte a essas melhores práticas. Nível 3, existe processo formal e auditoria constante desse processo. Nível 4, processo dinâmico, onde você tem um processo formal e você tem uma squad testando diferentes processos. A Growth está indo do 2 para o 3. Né? A gente tem um processo formal e a gente está num processo de auditoria, implementando as áreas de Sales Enablement, as áreas de onboarding e tudo trabalhando para otimizar. Como a gente tem um foco muito grande em crescimento acelerado, a gente recruta muita gente e eu preciso fazer onboard e correção de execução em tempo real. Diferente de uma startup que tem fundraise, que pode queimar grana, eu
só trago mais vendedor quando o vendedor anterior está se pagando, entendeu? E gera a capacidade de investir no outro vendedor. Então, eu precisava fazer em muito pouco tempo onboard do time, expandir e botar os caras produtivos no menor tempo possível. Então, quando você vai para esse nível, você vai ter que ter uma capacidade analítica e de acompanhamento de operação muito profunda, o que vai fazer com que a maior parte dos CRMs não te entregue isso, a não ser que seja uma única plataforma. Porque qual que é o problema, gente? Para cada software que eu passo, o dado fica de uma maneira diferente. E quando você vai fazer um cruzamento, você vai ter que criar uma camada intermediária para fazer o depara dos dados, para dali poder interpretar. O que acontece no final? O teu gerente de vendas gasta mais tempo no Excel, fazendo PROC-V, tabela e o caramba, do que efetivamente gerenciando. O que eu analisaria? Quando o teu custo gerencial fica mais alto do que a execução, ou quando você gasta muito tempo tabulando e preparando o dado do que analisando, isso mostra que você vai perder velocidade. Quando isso acontece, você para de olhar para frente, você passa a olhar para trás, e aí ferrou. Quando você tem informação, já é tarde demais para você fazer plano de ação. No Zorro não, cara, em tempo real, eu, Léo e o Bernardo temos o daily dia sim, dia não, era diário, tá? Por que aconteceu? Um belo dia, tô eu lá porrando, outbound, aí o time de pré-vendas, tá? Time de vendas, estamos sem lead. Eu falei, cara, impossível. Os últimos 3 dias entrou 200 leads. Aí eu fui ver, uma integração do Zapier deu pau, tinha 200 caras que o time não tinha abordado. Se você botar a R$150 o lead, olha aí quanto é que custou, né? E eu fiquei puto, porque levou 3 dias para nego descobrir essa porra. O que eu fiz nesse momento? Botei uma daily diária. Final do dia, todo dia a gente confirma todos os dados. Aí o que acontece? Agora com a Zorro de diária foi para bissemanal, e eu agora tenho uma semana que eu não preciso olhar essa informação. Complementa? Fora que tempo de resposta é crucial, né? Então, você está perdendo tempo quando você perde... Está perdendo dinheiro quando você perde tempo com a integração falhando, né? Porque pode triplicar a sua conversão. Tempo de implantação, tá? Cara, a gente fez sozinho, a gente não usou canal, não usou nada. O meu time é meio hackzinho, então, tipo, dependendo da empresa, pode ser que precise de ajuda, tá? Mas o Bernardo fez em 15 dias o primeiro MVP, ajuste fino com mais uma semana. Então, menos de um mês, a gente fez 100% da mudança. Alô. Tá certo. Tiagão, prazer, meu nome é Brian. Prazer, Brian. Uma das coisas que eu sempre vejo o pessoal falar, a gente sempre fala sobre CRM e tudo mais, só que uma das coisas que eu vejo que é muito presente na maior parte das empresas é um LRM, uma gestão de leads, e não de gestão do relacionamento com clientes de fato, né? Eu vi que ali foi a expressividade da Zorro ali no seu faturamento foi muito legal, 500 mil. Isso vem totalmente de aquisição ou também impactou na sua monetização, igual você disse. O CRM, ele vai desde a captação do lead até a entrega do seu serviço. Você já viu algum impacto ali também na monetização da sua própria base? Como que foi isso e como que você está vendo isso a nível de próximos passos também? Cara, assim, a primeira parada é o seguinte, de todos os leads que a gente gerava, 40% a gente não conseguia nem conectar, né? Então, tinha uma parcela muito grande perdida, principalmente por causa do time to response. Quando você usa uma única plataforma, você acelera muito esse processo. Então, aqui a gente teve um ganho. Segunda coisa, a gente teve uma aglutinação de oportunidades. Tá? Então, o que acontece? A gente aumentou muito o nível de oportunidade, que normalmente faz com que o vendedor não dê conta e negligencie. Mas por conta das automações, a gente conseguiu mesmo subir a quantidade de reuniões e não perder a qualidade do atendimento. E outra ponta, é muito comum o time de vendas dar mole no follow-up. Esquecer de ligar, esquecer de acompanhar. Cara, no Zorro, a gente tem 2, 3 automações que, se o vendedor não executar, no final do dia, está na mesa do meu team leader as oportunidades que não foram conectadas e automaticamente o cara sai da fila de lead. Então, essa visibilidade com mais a velocidade numa única plataforma fez esse processo acontecer. Tiagão, eu tenho uma dúvida para você, que é sobre a cultura de CRM, sobre a importância de pessoas que não são vendedoras utilizarem o CRM. Pessoas que estão circundando ali a operação mesmo comercial. Como que vocês aplicaram essa cultura de todo mundo olhar para o CRM, olhar para os dados, olhar para o pipe e poder impulsionar isso? Cara, assim, o que acontece, né? A gente está vivendo uma era de transformação e mudança muito acelerada, né? Se você pensar que setembro do ano passado não existia Open... Existia, mas a gente não sabia da OpenA, e hoje em dia, né? Até para você tomar... Eu tenho um sommelier, tá? Chamado ChatGPT. Eu saio pra minha mulher que jantar e eu falo, velho, carne, qual que é o vinho? Cara, sul da França, sei lá, acabou. Então, assim,
Se eu não tenho dado para dar esse input, eu não consigo otimizar. Então, assim, você precisa criar uma cultura muito forte de CRM, porque são essas informações que vão te permitir otimizar a sua operação. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem uma parcela relevante dos nossos produtos que são mais low ticket, feita através de estratégia de tráfego. Quando eu perco essa informação na ponta da venda, ou seja, quando eu uso múltiplas plataformas, eu não sei a campanha que está funcionando, eu não sei a dor que eu bati, eu não sei o dado que eu entreguei. O meu time de automação todo é treinado em vendas. Por quê? O Henrique, que é o cara que toca toda a nossa ponta de automação, ele sabe que esse criativo bate nessa dor e que vai fazer uma diferença muito grande para o vendedor, quando entrar em contato, já começar o call falando: e aí, cara, me diz uma coisa, Everton, está sofrendo muito dependendo de indicação? Acabou. Você muda o teu nível de jogo. Então a empresa inteira tem que ter isso. E outra coisa, qual que é a guerra mais comum que tem, gente? Marketing e vendas. Ponto. Né? Alguém sofre com isso na empresa ou só eu? Legal. Por que essa guerra acontece? Por um motivo simples. Marketing gera o lead, tá? Joga para vendas. Vendas pega o lead está uma porcaria. O que vendas faz? Reclama do lead. Ah, esse lead está uma bosta, sei lá o quê, não. Deixa eu te contar uma coisa. O Facebook ele tem um algoritmo que está lá, o anúncio e o criativo. Facebook, Instagram, Meta. Eu estou querendo vender para pais de meninas recente, né? Aí eu entrego pro Everton, que acabou de ter uma menina linda, né? Tão bonita que nem parece que é filha dele. Brincadeira. Se ele clicou, o que acontece? O Meta entende que ele tem esse perfil e otimiza a campanha para trazer mais. Mas vamos supor, o Léo não é nem casado, né? E aí eu vou lá e solto o anúncio pro Léo. Aí o Léo gostou, clicou e se cadastrou. Mas ele não tem filho, não tem menina. Chega para vendas. Ou seja, totalmente fora do ICP. O que vendas faz? Reclama que o lead é ruim, né? Se você não devolver essa informação para marketing, ou se você não negativar isso no Facebook, ele vai entender, o Léo converteu, vou entregar para mais caras parecidos como o Léo. Então por que existe essa guerra? Porque o dado é perdido. E por que o dado é perdido? Porque a gente usa diferentes plataformas para fazer essa informação. Sem o Zorro, eu preciso fazer isso na unha. Eu preciso exportar do Pipedrive, ir lá no Meta, construir a audiência, negativar a audiência, e é um trampo na mão. E aí o que acontece? O Henrique, que é o meu cara de automação, um dia acorda mal-humorado, recebeu a planilha do Bernardo e fala: não vou alimentar. O que aconteceu? Você vai passar um dia entregando o anúncio para o Léo, que nem filha tem. Esse é o grande problema de marketing e vendas. Quando você cria uma cultura de CRM na empresa inteira, todo mundo passa a entender o quanto é importante o dado e o quanto eu preciso retroalimentar o time de marketing para fazer com que o lead que não tem sentido ser gerado seja criado. Porque o Facebook sempre vai bater meta, independente de você bater. Há um tempo atrás eu estava atrás da meta de geração de demanda, com o time comercial no meu cangote, e eu fui olhar para o CRM e vi que a gente estava falhando na prospecção mesmo. E eu automatizei um gráfico só um gráfico de um número que era motivo de perda na etapa de prospecção. E aí, com isso, eu, em poucos dias, foi uma semana, eu passei de 10% de conversão para 30% de conversão, por conta de olhar para o CRM. E, às vezes, você não precisa nem entrar no CRM, você marqueteiro, tá? Que eu estou falando, o cara de geração de demanda. Às vezes, você não precisa nem entrar no CRM. Com uma automação, se o seu CRM estiver pronto para isso, você consegue os dados do CRM, consegue aplicar cultura de CRM sem ter que precisar ficar fuçando em CRM, tá? Porque a ideia é essa, você não perder tempo na plataforma. E aí você olha para os números, baseado em dados, toma decisões. Eu melhorei os meus criativos, em poucos dias a gente triplicou o resultado, tá? Cara, uma coisa que eu gosto muito na Zorro é que, velho, tipo assim, a gente estava outro dia discutindo, né? Aí a Cris, que é a nossa head de eventos, que toca a imersão Growth Machine, falou assim: não, precisava de alguma coisa para gerenciar a entrada na imersão. Aí ela disse: não, tem aqui o Zorro ingresso, backstage. O Zorro backstage. Aí eu tava conversando com o Braham e falei: how many apps do you have? Ele: it's a good question. Tipo assim, é tanto aplicativo que eles têm que, cara, tipo, nem o diretor de marketing... Aí ele falou lá, 67 aplicativos. Mas assim, todo dia surge um novo, né? E talvez esteja errada essa informação. E o que acontece? Na Growth, a gente não é cliente Zorro, a gente é cliente Zorro One, né? E aí acho que você pode explicar isso melhor do que eu, mas você paga um único valor e você tem tudo que a Zorro tem. Tipo assim, não tudo, mas quase tudo, né? Acho que você explica melhor do que eu isso. Não é tudo, mas é quase tudo. E a gente tem, como eu falei para vocês, a gente tem soluções para todas as verticais de negócio, para todas as áreas da empresa. Você pode começar com o Zorro Marketing Automation ou com o Zorro CRM,
entrar no ecossistema da Zorro, entender mais nas contas gratuitas e começar a testar o Zorro One, que é o nosso 360. Esse Zorro One ele integra todas as áreas, elas vão estar todas olhando para a mesma plataforma, mesmo que em ferramentas diferentes. Claro que o seu time de operações não precisa olhar todos os dias para o CRM, ou o seu time de marketing não precisa olhar todos os dias para a gestão de projetos. Mas, como estão todos numa mesma plataforma, você integra os times, integra automações e alinha o time muito mais rapidamente. Gente, não tem jeito. Só a tecnologia que vai conseguir azeitar mesmo, principalmente quando sua operação escala. Se você está pensando numa operação que é escalável, se você em alguns meses ou em poucos anos quer estar com um tamanho diferente, você tem que preparar uma base. Não tem jeito. Você tem que ter tecnologia para acompanhar essa velocidade de crescimento, tá? Não, eu pagava mais de Slack do que de aluguel, entendeu? Então, porra, só aí, né? Ia 9 doletos usuário, 70 pessoas, porra, é fogo. E no One tem lá também um aplicativo de conversa que você já substitui. Então, assim, é muita coisa que você tira, entendeu? Sim, o Thiago está falando do Slack, porque a gente tem o Zorro Click, que é um comunicador interno, como se fosse um chat mesmo. Você não precisa mais gerenciar conversas por WhatsApp ou por Slack, que é muito caro, né? A gente também tem Zorro Connect, a gente tem suíte de comunicação interna, mas, enfim, sugiro vocês conhecerem as soluções se acharem que estão sofrendo com áreas que não estão conversando, principalmente as áreas de marketing e vendas, tá? Mas alguém tem dúvidas? A hora é agora, hein? Aproveita que essa hora é cara. Olha, né? é cara. Eu sei que é cara, então eu, se fosse vocês, inventava dúvidas aí. Minutinhos valem ouro aqui, tá? Não tem pergunta ruim, tá? Só é ruim embora com dúvida. É isso. Não? Sem mais? Então vou encerrar com o Thiagão. Queria pedir palmas. Obrigado, galera. Vambora. Queria agradecer pelo tempo dele mais uma vez. Tamo junto. E é isso, gente. O Thiagão vai estar aqui, vai tirar umas fotinhas com certeza, tá? Vambora. Se vocês quiserem. E sugiro vocês conhecerem as soluções. Daqui a pouco a gente tem o Okino e mais tarde a gente tem o Aaron Ross com o Thiago Muniz, tá? Da Receita Previsível.